Eu me chamo Nicole Farage, sou professora e bailarina de dança do ventre e hoje nós vamos falar sobre autenticidade, identidade e diferencial. São temas assim, não é um tema só, mas todos falam mais ou menos de uma mesma coisa, que é diz respeito à construção da nossa identidade como bailarina, quem nós somos como bailarina, pelo que nós queremos ser lembradas, né? Tentar encontrar pontos na nossa dança, na nossa personalidade da dança, né? Que nos favorecem, que nos fazem ser únicas e autênticas. Então, eu falei na live anterior sobre comunicação que a dança é uma forma de linguagem. A dança é uma forma de linguagem, então, sendo uma forma de linguagem, ela tem um código. Como a nossa língua portuguesa, por exemplo, o código da nossa língua é a escrita, o jeito que a gente escreve, enfim, que é uma palavra que quando eu disser essa palavra, todo mundo que fala português entende essa palavra e vai entender o contexto da coisa. Oi, tudo bem? Vai entender o contexto da coisa quando eu estiver falando. E a dança é a mesma coisa. Nós temos um código dentro da dança do ventre, que todas as bailarinas de dança do ventre que estiverem assistindo a dança vão conseguir compreender o que é que aquela bailarina está fazendo, ou ao menos deveriam. Essa é a intenção. Então, se a bailarina estiver fazendo um movimento de 8 maia, um básico egípcio, um shime, quem estiver assistindo, que entende de dança, vai compreender aquilo que ela está fazendo, porque essa pessoa entende do código da dança. Agora tem coisas, tem toques, tem temperinhos especiais que cada bailarina vai dar o seu toque único. Cada bailarina vai dar o seu toquezinho especial na sua dança, no contexto geral. A gente vai falar sobre vários aspectos, né, que podem acontecer, esses toquezinhos especiais. E aí, isso vai tornando ela uma bailarina autêntica, vai fazendo a construção da identidade dela. E aí, a gente vai conversar um pouco sobre esses pontos. Espero que isso faça sentido para vocês. Espero que esse seja realmente um tema interessante. E quero pedir a participação de vocês, então, a todo momento, quem estiver entrando na live, quem estiver aqui comigo ao vivo e quem estiver assistindo depois, conforme for sentindo vontade de perguntar ou de comentar algo durante a live, pode escrever aqui nos comentários, pode perguntar, que sempre que possível estarei respondendo durante e depois. E sempre que tiver algum tema relacionado a outros assuntos que não sejam da live em específico, vocês podem me mandar mensagem no direct, que sempre que eu puder eu vou estar respondendo vocês. Muito bem, então, vamos começar. Eu vou trazer aqui alguns conceitos para que a gente entenda em que pontos que eu quero falar, né, da autenticidade, da identidade, do diferencial. Então, em primeiro lugar, assim, o que é ser autêntico na dança? Tá? O que eu quero dizer quando eu digo assim, essa bailarina é autêntica? Então, é quando essa bailarina traz a sua verdade na dança dela. Ela traz a sua verdade para o palco, aquilo que ela realmente é, né? O seu toque pessoal. A gente sempre acaba passando aquilo que a gente vê, aquilo que a gente aprende pelo filtro do gosto e não gosto, pelo filtro do faz sentido e não faz sentido, né? E é isso que vai nos diferenciando dos outros seres humanos. Porque se a gente pensasse todo mundo da mesma forma, se a gente visse as coisas todas da mesma forma, nós teríamos, todos teríamos personalidades iguais, todas dançaríamos iguais,
né? Se a gente colocasse uma música de improviso, por exemplo, para duas bailarinas dançarem uma mesma música de improviso, elas fariam essa música de maneira igual. Se elas tivessem a mesma percepção, o mesmo ouvido, o mesmo gosto, enfim, elas acabariam fazendo igual. Mas não, nós somos diferentes. Nós fazemos parte, assim falando biologicamente, a gente faz parte de uma mesma espécie, que são seres humanos, mas cada um tem o seu diferencial, as suas características, seja na fisionomia, seja na personalidade, coisas que nos distinguem, coisas que nos distanciam, né, a nossa semelhança e coisas que a gente age no coletivo, né? Então, ser autêntica na dança é isso, é trazer a sua verdade, é mostrar quem você realmente é, né? Ser autêntico, ser verdadeiro, né? A autenticidade está muito relacionada com verdade. E o que é ter identidade na dança? O que é a sua identidade? É justamente a construção dessa personalidade. Nós temos a nossa personalidade pessoal, né, que vai interferir na nossa personalidade, na nossa dança, de como a gente age com as pessoas, na nossa vida, no dia a dia, enfim. Então, essa identidade, ela é um conjunto de características que tornam você única. Como eu usei a analogia do ser humano, né, da questão biológica, da mesma forma, vamos imaginar assim, né? Nós estamos, como eu falei antes, todos dentro de uma mesma espécie, temos características em comum, mas, por exemplo, cada pessoa tem uma impressão digital, né? Cada pessoa tem uma impressão digital diferente, tanto que é isso que nos registra, né? Falando dos documentos, dos nossos documentos, isso que nos registra para as pessoas poderem nos identificar facilmente, né? Então, somos parecidos em algumas coisas, porém, cada pessoa tem uma digital diferente, né? Cada pessoa tem a sua impressão digital diferente. E na dança é a mesma coisa. A gente dança uma mesma dança, às vezes a gente dança a mesma música, às vezes a gente até usa movimentos que a gente gosta, que talvez sejam outras bailarinas que costumem fazer, né, que estão fora do repertório básico de movimentos de dança, mas somos nós que estamos fazendo. É diferente, você pode colocar uma mesma bailarina fazendo um movimento e uma outra bailarina fazendo aquele movimento. Claro, a ideia, principalmente do repertório básico de movimentos, é que fique o mais parecido possível, né? Porque a gente respeita um código, esse movimento, um 8 maio, ele tem início, meio e fim, a gente tem que saber onde ele começa, onde ele termina e fazer o movimento completo. Né? Mas eu me refiro assim que vai ter uma expressão que eu vou fazer que vai ser diferente da outra bailarina, vai ter um braço que eu vou fazer que vai ser diferente da outra bailarina, um sorriso, algo que vai ser a minha impressão digital dentro da minha dança. Então, quando eu falo de identidade na dança, é isso, tá? E com relação ao diferencial, que é o terceiro tópico, o que é ter um diferencial na dança, tá? É ter algo específico e especializado. É escolher aquele pontinho da sua dança, da sua apresentação, do contexto geral que você escolheu ou que você foi escolhida, que depois a gente vai falar sobre isso, para se especializar, para trabalhar em cima daquilo e para tornar aquilo um diferencial, né? Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de entender o que é diferencial e o que já é esperado. Por exemplo, às vezes alguém vai fazer propaganda do seu negócio, vamos supor, né? Alguém vai fazer propaganda do seu negócio e daí fala assim: porque o nosso diferencial é que a gente tem um serviço de qualidade
e barari barará. Aí eu já vou parar por aí, né? Porque qualidade é o mínimo que é esperado de um serviço. Poxa, você está montando uma empresa, você está se prestando a prestar um serviço, se colocando no mercado para prestar um serviço ou para vender um produto. O mínimo que você precisa é ter qualidade, porque senão você não tem nem como competir no mercado, né? Então, na dança é a mesma coisa. Ah, eu tenho uma ótima leitura musical. Claro, tem algumas bailarinas que se destacam muito em questão de leitura musical. Elas conseguem marcar assim nuances da música que outras bailarinas deixariam passar em branco. Então a gente sente isso quando a gente assiste uma bailarina dançando, a gente sente quando ela se destaca e tem uma boa leitura musical mais do que o esperado, eu quero dizer. Porque a leitura musical é uma das bases da dança oriental árabe, né? A gente precisa tornar o som visível, como eu já falei diversas vezes por aqui. A nossa missão número 1 como bailarina de dança do ventre é tornar o som visível, tridimensionar o som e marcar as nuances da música. A música é que dá o roteiro para o nosso show. Então, só que tem bailarinas que fazem além do esperado com relação a isso, tá? Pode ser um movimento em específico, tá? Por exemplo, eu faço um movimento muito bem, né? Ou eu faço uma versão diferente daquele movimento. E é um movimento que aparece em todas as minhas apresentações e eu executo ele muito bem e eu gosto dele e eu quero tornar ele um destaque, eu quero tornar ele um diferencial. Por exemplo, giros, tá? Teve uma época que eu gostava muito, assim, eu acabava escolhendo bailarinas para estudar que fizessem bastante os giros, que era uma coisa que eu admirava muito. Porque realmente era um desafio para mim. Eu tive alguns episódios de labirintite, né, durante a minha trajetória na dança, e era muito difícil para mim treinar giros. No palco eu até conseguia fazer, eu até queria pesquisar sobre isso, né, mas eu acredito que seja em função da adrenalina, os hormônios que estejam sendo liberados ali, aquela questão do palco, toda aquela energia, eu não me sentia tonta, né? Eu não ficava com vertigem enquanto eu estava dançando e fazendo os giros, principalmente os giros de cabeça no Halige, por exemplo. Mas se eu treinasse em casa, ou né, se eu colocasse nos meus treinos tanto o giro de cabeça quanto outras formas de giro, eu ficava muito tonta. Ficava muito tonta mesmo, sentia muita vertigem e chegava a ficar com desconforto assim pro resto do dia, sabe? Chegava a ficar com náusea e tal. Então era muito complicado para mim treinar giro, mas eu tentei mesmo assim. Então eu tentava fazer aquilo que eu conseguia até o ponto que eu via que eu ia ficar ruim, né? E aí depois eu tentava aplicar aquilo ali no show. Mas ainda assim não consegui ficar como eu gostaria, assim, nesse quesito de giro. Consegui acelerar meu giro e tal, mas aqueles giros que envolvem cabeça junto, né? Aqueles giros que você começa com a cabeça embaixo e vai subindo. Giro do parafuso do prego tem uma infinidade de nomes de giros diferentes que não são característicos da dança do ventre, né? Os giros vieram de outras danças, mas foram trazidas para a dança do ventre. E tem algumas bailarinas que usam esse tipo de movimento como destaque, né? Como diferencial. Pode ser talvez um estilo de dança, né? Tinha uma bailarina que dançava no exterior que eu admirava muito, que admiro muito, que é a querida Warda Maravilha, que ficou muito conhecida pelo Halige dela, né? Inclusive ela ficou famosa nos Emirados e famosa no Brasil também, devido aos giros de cabeça que ela fazia no Halige. Então, enquanto as bailarinas todas, a média das bailarinas faziam, sei lá, 20, 30 segundos de giro de cabeça no Halige, que é aquele giro
em círculo ou o 8, né, com a cabeça, a Warda ficava, sei lá, 1 minuto ou mais, né? Se esse vídeo chegar na Warda, ela pode nos dizer nos comentários quanto tempo ela chegou a ficar fazendo o giro de cabeça. Então, ela fez um diferencial dentro daquele mesmo movimento. Ela se destacou. Então, enquanto uma média de bailarinas faziam X tempo, ela dobrava esse tempo. E isso acabou se tornando uma marca dela, né? Então, ela ficou conhecida por esse giro, né? Dentre outras coisas, claro, uma bailarina completa. Com relação ao figurino, de repente, né? Eu uso um determinado figurino X, todas as minhas apresentações eu uso determinado acessório, eu uso um tipo específico de figurino, né? Então, são várias coisas que podem fazer você ser lembrada por, tá? E aí você pode escolher. Tinha uma bailarina, isso era até meio cômico, agora eu não me lembro se era Dina Jamal, eu acho que era, se eu não tô enganada. Até vou procurar depois. É uma bailarina libanesa, se eu não me engano, que ela, durante a dança dela, ela fazia exatamente isso. Ela largava uma mecha na frente do rosto dela e assoprava. Só que daí ela conseguia assoprar e fazer voltar para trás. E eu não sei se isso era um tique dela ou se era intencional, mas ela ficou conhecida por isso. Tipo, todas as danças dela, ela largava, não é que caía na frente do rosto, ela largava no rosto dela e assoprava. Então, cada bailarina tem o seu estilo. Por exemplo, a Fifi Abdo, na época das barrigueiras, né? Ela usava aquela telinha na barriga, ficou conhecida como uma bailarina que usava, que trouxe aquela parte do figurino para dança, e dentre outras coisas, que Fifi Abdo é uma deusa digna de estudos eternos, né? Então, assim, isso é ter um diferencial, é fazer algo específico, se especializar naquilo. Você pode escolher, ou pode ser um talento que você tem, né? E aí a gente vai conversar como a gente consegue encontrar esse diferencial, tá? E aí vem a pergunta do seguinte: que bailarina você é? Para que tipo de público você costuma se apresentar? Qual é a sua maior experiência que você tem de shows, né? Porque nós temos a bailarina de teatro, que é diferente da bailarina de entretenimento, que é diferente da bailarina de concurso, que é diferente da professora. Cada bailarina vai ter uma exigência, uma particularidade que precisa ser trabalhada. Ela vai ter que entender se é uma bailarina que dança em todos esses tipos de palcos e de apresentações. Ela vai ter que compreender o que faz parte de cada um desses tipos, né, de bailarina e de palco. A gente conversou em outra live sobre os tipos de público, que interfere bastante, né, da forma com que a gente vai interagir, da forma com que a gente vai apresentar o nosso show. E hoje eu vou falar disso também com relação à bailarina. Por exemplo, em um teatro. Em um teatro, a gente faz um show mais direcionado para as linhas de frente. A gente utiliza a linha do meio, a linha das diagonais, né? Claro que a gente, dependendo do palco, do teatro, enfim, a gente procura não ficar só centralizada no meio. Eu particularmente não gosto, né? Os caras da iluminação que lutem para nos catar no palco, né? Seguindo com a luzinha branca lá. Mas eu gosto, então, de ter uma proximidade com o público, porque, enfim, a minha experiência maior, eu já dancei em todos esses tipos de palco, para todos esses tipos de público, mas a minha especialidade mesmo, eu acabei me especializando no show de entretenimento, né, por conta da minha carreira nos países árabes.
Então eu procuro usar todas essas direções da frente, né? E também procuro ficar de costas em algum momento, se for possível, de repente durante um tacacim, algo que me permita dançar um pouquinho de costas, né? Para mostrar todos os lados da minha dança. Aí a gente vai ter a bailarina de entretenimento, né? Que a bailarina de entretenimento é aquela bailarina que vai dançar em todas as direções. Então, pensando, por exemplo, num asterisco, né? A gente vai dançar nas linhas de frente, a gente vai dançar nas diagonais, nas laterais, porque geralmente no show de entretenimento a gente vai ter o público ao redor da gente, tá? Ou a gente vai ter um público em meia lua. Então não é que nem no teatro que o público fica retinho na nossa frente, né? No show de entretenimento ele vai ficar em círculo ou em meia lua, então a gente precisa explorar mais as direções, né? A gente precisa conversar com todos os lados e principalmente que o show de entretenimento ele traz uma proximidade maior com nós, então a gente precisa fazer uma conexão maior com o público, não que no de teatro não precise ou não se deva, tá? Porque eu, por exemplo, procuro fazer isso também no teatro, ok? E aí tem a bailarina de concurso, né? A bailarina de concurso, então, ela vai estar dançando, tipo, a prioridade número 1 dela é a questão dos jurados, né? Então, sempre devem ser avaliados prioritariamente. Deve ser visto, se for um concurso assim bacana, um concurso organizado, vai ter um edital. Então, dentro desse edital, você vai ver quais são os quesitos que os jurados vão estar avaliando em você, nas outras bailarinas, enfim. E você minimamente, né, o mínimo que tem que fazer é estudar esses quesitos e ver no que você precisa melhorar e ver no que você pode se destacar, né? Ainda falando de diferencial. E aí, para se apresentar no concurso, no teatro, no entretenimento, vão entrar todas essas coisas que eu falei anteriormente. Da autenticidade, da identidade e do diferencial, tá? Não fugindo do nosso tema. No concurso, é bem importante que você também faça esse contato com os jurados. Chegue perto para que eles possam te visualizar, né? Melhor. Que você estabeleça essa conexão com eles, mas não só com eles, com o público que está assistindo. E geralmente nos concursos não fica só a mesa de jurados. Atrás dessa mesa de jurados vai ter, sei lá, um público, às vezes se for um evento grande, sei lá, de 200 pessoas, né? Bailarinas que entendem de dança, que não são leigas, né? Quem não viu a live passada, que eu falei sobre os tipos de público, pra gente ter essa visão do que o público espera da gente, né? E daí falando assim, ó, teatro, entretenimento e concurso. Sempre escolha uma música que converse com o seu coração. Uma música que te inspire, que te motive, tá? Que se qualquer coisa acontecesse, seu figurino abrisse, você enroscar na saia, você vai conseguir dar uma respirada e vai de novo, porque essa música, nossa, essa música te arrepia e te motiva para continuar dançando. Então, assim, ó, para se apresentar, músicas que conversem com o seu coração. Não é a música da modinha, não é a música que tá bombando, não é a música, entendeu? É aquilo que vai fazer você sentir o arrepio na pele, principalmente se você tem uma música para dançar, né? Quando eu dançava nos países árabes, eu dançava por 1 hora, geralmente direto. E então eu dançava várias músicas e não eram todas as músicas que eu amava na vida que tocavam no show. Muitas vezes eu dançava músicas que eu não gostava. Gente, e dançar música que a gente não gosta é um desafio tremendo, porque tinha umas músicas assim que eram músicas rápidas, que cansavam além de tudo, e que eu considerava, assim, na minha concepção, no meu gosto pessoal, chatas. Mas, por exemplo, tinham pessoas, o público pedia essa música pros músicos, enfim, e ficavam super felizes com isso, e era nisso que eu tentava me apegar quando eu ia dançar uma música que eu não gostava.
E isso interfere muito. E se a gente não souber lidar com isso, e principalmente se é uma banda assim que é uma banda da casa já, é uma banda que aí você chega lá e diz assim, eu quero dançar essa música, que música você vai dançar? Eu quero dançar essa música e tal. Mas essa música, a gente não tirou essa música ainda, ou a gente não gosta dessa música. Eu tinha muito problema, às vezes, com a entrada. Pra mim, a entrada era muito importante, assim, porque a entrada, ela tinha que ser uma música que trouxesse... Que me deixasse motivada, sabe? Que trouxesse um impacto para fazer com que as pessoas que estavam jantando parassem e pudessem assistir a minha entrada, né? E aí teve algumas vezes em um local que eu dancei que a gente tinha 3 ou 4 entradas diferentes e para dar uma mudada, né? E o músico resolveu tocar uma música que não para mim eu não considerava aquela música de entrada. Tipo, eu achava aquela música era uma música clássica assim, mas não sabe, não desenvolvia. Nossa, aí eu já entrava no palco assim, né? Com aquela... eu não acredito que ele tocou essa música. E não tinha o que fazer, né? Tinha que entrar, já tinha me chamado, eu tinha que entrar. Então, assim, sempre músicas que conversam com o coração, tá? Fazendo um adendo. E estar presente no palco, tá? Isso que é esperado da gente, mas muitas vezes isso acaba se tornando um diferencial em algumas bailarinas, por outras não prestarem atenção nisso. Então, o que é estar presente no palco? Estar presente no palco é se conectar com o público, se conectar com você e estar segura daquilo que você está fazendo. Se você começou a treinar aquele movimento X agora, você gosta muito dele, você começou a treinar agora, você não se sente segura para fazer, não traz ele nesse momento. Traz em um outro momento que você se sentir mais preparado, porque pode acontecer que, beleza, vai dar tudo certo, de repente era isso que estava faltando para destravar, tá? Mas às vezes pode acontecer que ele pode te atrapalhar, e as chances são que ele vai te atrapalhar, porque aí você vai perder o ritmo, se você não conseguir colocar bem, encaixar bem esse movimento, você vai ficar pensando só nele, você vai esquecer do ritmo, melodia e coisa. Ou vai querer ficar colocando ele o tempo todo em vários momentos, tá? Isso às vezes acontece. Então, assim, traz o que você tá segura, principalmente, assim, questão de concurso, que todo mundo vai para um concurso esperando ser avaliado, esperando ter uma posição dos jurados, seja para primeiro, segundo, terceiro lugar, ou mesmo receber uma avaliação, né, com relação àqueles critérios. E aí você tá trazendo uma coisa que você não é segura e isso vai transparecer. Então vai no básico, né? Vai no básico, faz o básico bem feito, faz o básico bem colocado, que às vezes é melhor do que você querer estar trazendo coisas inéditas, mirabolantes, se atirar no chão, enfim, né? Às vezes eu exagero um pouco, mas é para vocês entenderem o que eu tô querendo dizer, tá? Porque eu já vi cada coisa que realmente só falta mesmo se atirar do palco em cima das pessoas, que nem num show de rock. Então é isso, tá? Estar presente, né? Conectada com as pessoas, procura ter contato visual, procura chegar mais perto, procura sorrir, escolhe uma pessoa que é aquela pessoa assim, a gente sempre tem aquela pessoa que se destaca no público, né? Depois de um tempo assim, quando você já não sente mais tanto nervosismo para dançar, você começa a reparar várias coisas assim. No público, e às vezes é muito engraçado que principalmente no show de entretenimento as pessoas acham que você não tá ouvindo elas falarem, mas no show de entretenimento, como não tem toda aquela acústica do teatro, do palco, enfim, um show mais informal, às vezes você tá escutando tudo que a pessoa tá falando, tipo, ela tá falando do teu figurino, nossa, tu viu que lindo, olha que brilho, não sei o que lá, ou ela tá falando, nossa, que coisa, tu viu o que ela fez, não sei o que, e as pessoas vão comentando, principalmente se você dança várias músicas, né, porque daí a pessoa tem a chance de te ver em várias versões, e aí elas acham que tu não tá ouvindo, mas tu tá ouvindo tudo que elas estão falando, é super engraçado. Muito bem. Então, fiz essa do que bailarina é você, né?
Se você os seus shows costumam ser mais no teatro, se dedica a entender mais como que acontece essa dinâmica do teatro, se é mais show de entretenimento ou concurso, você gosta de participar bastante de concurso, isso é importante para você, se dedique a isso. E aí temos a professora, a bailarina professora. A bailarina professora, com certeza, em algum momento da vida dela, ela passou por algum desses palcos, tanto de entretenimento, quanto de teatro, quanto de concurso. Eu nunca fui muito de participar de concurso, mas já participei de alguns, tá? Não faz muito meu estilo participar de concurso, mas enfim, eu sou todas essas, né? Me destaquei bastante com relação ao entretenimento, porque, enfim, como eu comentei com vocês, foram 3 anos dançando todo santo dia, ou seja, mais de 600 horas de show ao vivo com banda árabe. Então, acabou que ficou uma especialidade minha, esse palco de entretenimento, tá? Mas aí a professora é aquela bailarina que já teve essa experiência de se apresentar tudo, de show, de palco, mas o que ela gosta realmente é ensinar as pessoas como ela fez, é ensinar as pessoas, os movimentos em si. Eu digo que não tem professora de básico, intermediário e avançado, sempre vai ter um momento da carreira que a gente vai dar aula para os 3 níveis. E é importante, e aí algumas professoras, conforme começam a evoluir na sua dança e na sua carreira, como professoras mesmo, acabam que, eu não quero mais dar aula de básico, estou enjoada de dar aula de básico, porque na aula de básico você ensina todos os movimentos, um por um e tal. E aí eu digo assim, às vezes até nós bailarinas, eu muitas vezes acabo voltando para o básico. Né? Eu danço há quase 20 anos, né? E eu sempre acabo voltando para o básico, porque eu sempre acho que tem um movimento para limpar, tem alguma coisa alguma coisa nova assim que eu poderia estar melhorando dentro desses movimentos. Então a professora também, né? No básico a gente tem a chance de conseguir desmembrar esse movimento. Aliás, a gente tem que desmembrar esse movimento para poder ensinar como que inicia o movimento, qual que é o meio do movimento, qual que é o final do movimento, né? A progressão pedagógica, montar um plano de aula bacana. Então, tem uma série de competências que as professoras precisam desenvolver, mas também em algum momento elas vão precisar se apresentar no palco. Elas vão precisar ou precisaram em algum momento, vai ter uma mostra de dança das suas alunas, que todo mundo vai querer ver a professora dançando, vai ter, vai ser criado um grupo, né, a companhia da sua escola com as bailarinas que gostam de dançar, de fazer show, e você vai estar à frente disso. Então é necessário saber desses elementos, dessas coisas todas, tá? Então, assim, é sempre importante saber quem você é, né? Que bailarina você é, que bailarina que você gosta de ser, no que você quer se especializar, em que tipo de palco, para que tipo de público, e para daí você ir montando a sua identidade, a sua personalidade na dança, para aí você ir desenvolvendo a sua autenticidade e para você encontrar seu diferencial, tá? E aí, eu te pergunto, para você fazer uma reflexão, porque assim, todas essas questões relacionadas à autenticidade, identidade e diferencial é muito íntimo, tá? Eu não posso dizer que é X, a característica é X. Não, é muito íntimo, ela tem a ver com você, com a sua personalidade pessoal. Lembra que eu falei da digital, né? Que cada um tem a sua, então é muito íntimo isso, mas é importante às vezes a gente fazer perguntas para nós mesmos, para a gente conseguir entender essas coisas, porque muitas vezes a gente não reflete, a gente só vai seguindo o fluxo, só vai seguindo o instinto ali da coisa e não faz essas reflexões. Então, qual que é o seu estilo de dança?
Que características que você tem, assim, na sua dança, características que você tem na sua personalidade que você traz para sua dança, tá? De repente você é uma pessoa meiga, né? E você traz uma meiguice para sua dança. De repente você é uma pessoa carismática, e isso também, né? Para mim faz parte do código básico da dança do ventre, ter carisma, né? Quando a gente vai se apresentar, é imprescindível. Mas enfim, você é uma pessoa mais carismática, para além do carisma, né? Quais as características que você gostaria de ter? Eu gostaria que a minha dança tivesse características assim, que eu fosse conhecida por ser uma pessoa carismática, por ser uma bailarina carismática, por ser uma bailarina que sorri bastante, que faz brincadeiras, né? Aí com relação à dança mesmo, as características da dança, você tem uma dança mais uma dança... Quando eu falo dança ar, quem já dança há algum tempo consegue entender. Uma dança com movimentos mais fluidos, mais sinuosos, né? Que a gente enche o peito de ar e expande, com deslocamentos, com coisas assim que elevam, né? Como o elemento ar. Existem bailarinas que têm essa característica bem presente, assim, de ter essa dança mais ar. Outras bailarinas têm uma dança mais terra, né? Uma dança mais forte, uma dança mais com o pé no chão, com movimentos vibratórios, com movimentos acentuados, uma dança mais forte, vamos dizer assim, né? E tem bailarinas que têm a mistura desses dois, que seria o ideal, né? Esse seria o ideal no mundo dos sonhos, que a bailarina tivesse tanto a dança ar quanto a dança terra presente, né, a todo momento durante uma mesma música. Claro, também dependendo da música. Por exemplo, um solo de derbaque, um solo tábua é totalmente terra, né? Movimentos marcados, vibratórios, pé no chão e firmeza. Bastante contração muscular. Então, movimentos que exigem bastante contração muscular, movimentos em que a gente usa a força do nosso corpo para executar, geralmente vão se tornar movimentos acentuados. Então, geralmente vai tornar essa dança mais terra, né? Movimentos que a gente precisa se deslocar, expandir, fazer ele ter aquela malemolência, aquela sinuosidade. Aí vão ser movimentos dança mais ar. Aí tem a questão das brincadeiras que eu falei. Tem bailarina que gosta de brincar bastante. E essa é uma característica delas. Então, eu sempre gostei muito de brincar nas minhas apresentações. E desde, assim, de alguns anos pra cá, sei lá, 7, 8 anos... Eu procuro sempre brincar muito nas minhas apresentações, interagir com o público, fazer careta, assim, careta que eu digo, né? Sempre com bom senso, né? Procuro brincar bastante e gosto disso. Agora tem bailarinas que brincam muito mais, do que eu brinco de alguma forma se destacam por isso, né? Eu brinco numa medida que respeitando quem eu sou, assim, parte da minha identidade mesmo. Se você sorri o tempo todo, né? Às vezes a prof de dança lá ensina a gente na sala de aula, sorriso, sorri. Mas muitas vezes é uma dança que não pede um sorriso propriamente, né? Só que também ficar com a cara fechada o tempo todo é complicado, porque o sorriso abre uma porta, né? O sorriso abre uma porta para que as pessoas possam te receber. Então, digamos que tem uma porta entre você e o público que está te assistindo, né? E você sorri, essa porta se abre, né? Abre um caminho para você conectar. E como eu disse, para estar presente no palco, a gente precisa se conectar com o público, precisa se conectar com nós mesmas, né? E sentir segurança. Então, o sorriso abre uma porta, mas também não significa que você tem que instalar o sorriso lá,
e ficar assim o tempo todo, dançando, tá? Não, a gente varia, a gente faz um sorrisinho mais fechado, um sorriso mais aberto, né? Conforme o humor da música também, por exemplo, se for um tárabe. Um tárabe é uma dança super sentimento, assim, você não vai ficar sorrindo, ela tá falando de um amor extremamente profundo, você não vai ficar sorrindo o tempo todo durante um tárabe, tá? Então, assim, a gente também tem que ter esse tipo de percepção conforme o humor da música, tá? Então, aqui a gente estava falando sobre estilo de dança, sobre as suas características da sua dança, da sua personalidade, da sua identidade, o que você gostaria de ter, tá? Aí começa a reparar isso. Se você já tem vídeos de você dançando com o público, dá uma olhadinha nessas características, nesses quesitos que eu falei. Se você ainda não tem, procure fazer quando tiver, né? Agora os shows também complicados, a gente não consegue, se a gente vai dançar para público, tem que dançar com máscara, na maioria das vezes é difícil até de fazer a expressão do sorriso, mas se você sorrir, até nos seus olhos aparece, né? Existe até uma expressão sorrir com os olhos, então sorrir de qualquer forma, porque as pessoas vão estar vendo no seu olhar que você está sorrindo, tá? Então procura, isso é um exercício que eu quero convidar vocês a fazer. Eu fiz muito isso e faço ainda hoje, tá? Sempre que eu vou ensaiar, que eu vou treinar a minha técnica, trazer uma proposta diferente, eu sempre procuro fazer filmagens, tá? E é filmagens não só para postar no Instagram ou coisa nesse sentido. É filmagem para que eu possa me autoavaliar. Ah, bacana, eu tô conseguindo executar aquele movimento, mas espera aí, a minha postura não tá muito legal. Eu tô ficando com os meus ombros um pouco protusos, o meu joelho tá flexionado demais, né? O meu braço não tá legal, ou às vezes se gravando em treinos, em ensaios, a gente consegue perceber alguns tiques que a gente tem, tá? A gente acaba sem querer desenvolvendo alguns tiques e às vezes a gente não percebe isso. E aí quando você começa a assistir o seu vídeo, a ver você dançando, prestando realmente atenção, você começa a perceber quais são esses tiques e no momento que você racionalizar isso, né, você consegue começar a pensar nisso durante o show. Opa, tô fazendo. Agora, na minha próxima apresentação, eu vou cuidar para não fazer isso, tá? Então, o estudo através do seu vídeo, a autoavaliação do seu vídeo, sempre nas duas versões, com público e sem público, tá? Traz inúmeros benefícios pra gente, assim, de crescimento. Mas é avaliar com os olhos de quem está procurando melhorar alguma coisa e não de quem está querendo ser carrasco consigo mesmo, tá? Do tipo assim, que bosta, isso tá ruim, meu Deus, que, né? Ai, porque muitas vezes a gente, nossa, se imagina assim que tá, já aconteceu comigo, tá? A gente se imagina assim que, nossa, que tá fazendo aquele movimento com força, que o time tá super vibrado, né? E aí quando a gente vai ver o vídeo, dá uma murchada, assim, não tá bem como a gente pensava. Aí não tá bem como eu esperava, mas vai melhorar, porque agora eu estou vendo que não está bem e eu tô procurando colocar um pouquinho mais de força, um pouquinho mais de intensidade no meu movimento, tô procurando cuidar um pouquinho mais da minha postura, tô procurando tirar esse tique que eu tenho, tá? O tique que eu digo são vícios, né? Tem uns vícios muito engraçados, assim. E eu já tive uns vícios bem engraçados. Mas a gente vai... Assim como os vícios de linguagem, né? Né? Ó, eu acabei de falar o né. Eu tenho o vício de linguagem do né. E eu tô tentando tirar algum tempo, mas sempre que eu vou fazer uma junção de frase, eu acabo colocando né. E assim, na dança também a gente tem. Às vezes a gente vai passar de um movimento para o outro... E a gente faz, sei lá, uma mão junto,
tem gente que faz uma cabeça e a gente vai ficando com um tique que fica muito. Se você faz muito aquilo, por exemplo, eu acho muito bonito um giro de cabeça fazendo conexão de movimentos, por exemplo, ou finalizando uma frase. Mas daí, se toda a frase você fizer, primeiro que coitada da sua cervical, né? Vai ficar complicado ali já contrata um educador físico para te dar um treinamento e um fisioterapeuta depois para te ajudar a melhorar ali da cervical, tá? Mas são essas coisas assim que a gente precisa observar. Aí vem a outra pergunta, que é o que você evidencia mais, né? Eu sempre, né? Agora eu vou ficar prestando atenção no né. Eu sempre falo que a gente tem diversas competências, né, em uma bailarina. E uma das quatro, as quatro competências principais para mim são a técnica, a musicalidade, a comunicação e a estética. Então, tem bailarinas que evidenciam mais a técnica, gostam de ser lembradas pela sua técnica. Outras bailarinas pela musicalidade, né, que ela tem um bom ouvido, que ela, enfim, acaba tendo... A leitura também faz um pouquinho de parte da técnica, mas a leitura musical ela depende muito do ouvido, então está relacionada com a musicalidade. A comunicação, que eu falei na live passada, você se comunicar com o público, é o que você expressa, é a mensagem que você envia, se ela é respondida ou não é respondida, enfim, se você faz bastante esse trabalho de comunicação, você evidencia ela, né? E a estética também. A estética é o conjunto da coisa, é como aquele conjunto de competências se apresenta, é o seu figurino, é a sua maquiagem, não só falando fisicamente, esses pontos que eu tô falando é fisicamente, mas também a estética é a questão da harmonia do todo. Se você investe mais nisso, nossa, aquela bailarina é linda, ela tem uma roupa linda, ela tem um glamour enorme, né? Talvez você evidencie mais isso. E aí eu quero fazer outras reflexões, por exemplo, assim, sempre tem alguma bailarina que a gente estuda, que a gente gosta do estilo dela, que a gente segue, acompanha ela. E aí eu te pergunto, quando você assiste essa bailarina que você admira, ou essas bailarinas que você admira, o que mais te chama a atenção? Elas têm uma característica em comum, ou uma é, nossa, ela capricha muito no giro e eu gosto disso, outra capricha muito nos chimes e eu gosto disso, ou elas têm, né, uma característica em comum aí que faz com que você admire todas elas por essa característica em comum. Talvez essa característica em comum que você admira em todas elas é alguma coisa que está relacionado à sua personalidade, ao seu gosto pessoal, e é uma coisa que talvez você possa acrescentar na sua dança para montar a sua personalidade, para montar a sua identidade, enfim, todos aqueles conceitos ali que eu trouxe. Então é importante avaliar isso. O que você mais admira nas bailarinas que você estuda, que você assiste, que você acompanha? E pelo que você quer ser lembrada? Eu quero ser lembrada pela bailarina que gira que nem um peão, né? Gira muito bem, faz giros diferentes. Eu já falei bastante de giro porque é uma coisa que eu gosto bastante. Quero ser lembrada por uma bailarina que tem um quadril forte, um quadril que marca muito bem os movimentos, que desenha muito bem os movimentos. Quero ser lembrada por uma bailarina que tem figurinos maravilhosos, que tem figurinos glamurosos, que tem uma estética bonita, ou uma bailarina que tem muita expressividade, que conecta com o público, que tem muito carisma, ou um conjunto de coisas. Mas é importante a gente refletir sobre pelo que a gente quer ser lembrada. Porque a gente está falando aqui de uma pessoa mesmo, de uma carreira, de uma história de uma pessoa, uma personalidade que você tem na sua dança. Então é importante a gente refletir pelo que a gente quer ser lembrada.
do nosso público, das nossas alunas, eu quero ser lembrada, por exemplo, das nossas alunas, para quem é professor, eu quero ser lembrada pelaquela prof que ensina um método fácil de aprender. Isso acaba te destacando de alguma forma. E aí, se você quer ser lembrado por aquele motivo, você foca nisso. Você foca naquele motivo pelo que você quer ser lembrado. E aí, lembrando que se tiver qualquer pergunta, tá? Ou qualquer colocação, fica livre a qualquer momento. Nós estamos nos encaminhando para o final da nossa live, tá? Então, o que eu quero deixar de mensagem final para vocês é que você evolui na mesma proporção que você se dedica. Essa é a frase de hoje. Você vai evoluir a sua dança, você vai evoluir como bailarina na mesma proporção que você se dedica. Então não adianta você querer ser a top das tops se você não estudou para isso, se você não se preparou para isso, se você não treina diariamente, se você não é constante naquilo que você está fazendo. Então, eu digo assim, ó, já é mais que provado que não é interessante a gente treinar 5 horas por dia, a gente treinar, sei lá, 2, 3 horas por dia, e sim treinar um pouquinho todos os dias. Pega um movimento que você quer se especializar, pega um movimento que você precisa treinar, pega um quesito que você tem na sua dança que você precisa melhorar, seja a postura, seja tirar um tique, seja, sei lá, melhorar seu shimmy, e se dedica, estuda isso, pratica. Principalmente falando de movimento, muitas vezes o movimento tá aqui no nosso cérebro, mas até ele se tornar propriamente um movimento, você movimentar o seu corpo como você está imaginando na sua cabeça ou como você está visualizando outra pessoa fazer, demora um tempo e exige prática. Então você vai evoluir na mesma proporção que você se dedica, tá? Então não adianta, por exemplo, chegar lá no concurso e dizer, poxa, eu não consegui nenhum resultado positivo, e aí você não estudou aquilo, você não pegou o edital, você não viu os quesitos que eles iam estar avaliando, você não procurou melhorar aquilo que você precisava melhorar, aí não adianta. Aí você vai ficar se martirizando por uma coisa que não tem motivo. Então, assim, quer evoluir, quer melhorar alguma coisa, encontrar um diferencial, ser autêntica, saber, entender qual é a sua própria identidade, se dedica para isso. Se comprometa com isso. As pessoas que se destacam, elas têm comprometimento, tá? Isso é que diferencia uma pessoa que é simplesmente curiosa, né, de uma pessoa que quer se comprometer com algo. Então, se você quer ser bailarina profissional que eu digo, não que você viva exclusivamente disso, que a gente sabe que viver exclusivamente de dança é extremamente difícil, mas, por exemplo, eu gosto de fazer shows esporadicamente, eu gosto de dançar em concurso, eu gosto de me apresentar em palco, mas eu tenho outro trabalho, enfim, não tem nenhum problema nisso. Mas então, se dedique porque o retorno disso vai vir, o retorno desse esforço vai vir, tá? E principalmente não se martirize, não pise em cima de você, não tipo, eu fui estudar por vídeo, fui assistir meu vídeo e estudar e me achei péssima, né? E isso te para, ao invés de te mover a melhorar o que precisa ser melhorado. Não, pelo amor de Deus, tá? Procure ser generosa consigo mesma, tá bem? Então, é isso que eu queria falar para vocês. E também com relação ao destaque, antes que eu me esqueça, com relação ao diferencial, às vezes as pessoas apontam para você no que você se destaca. Então, pergunta para as pessoas, você assistiu o meu show, o que você achou? Você acha que eu tenho alguma coisa
de diferencial, enfim. E aí a pessoa vai destacar para você. Ah, você faz muito bem isso, você faz muito bem aquilo. E aí você pode trabalhar mais e se especializar naquilo e tornar aquilo um diferencial. Tá bem?